Bom, pessoal, dando continuidade então, a gente acabou a parte de projeto de fundição e eu comentei que a gente ia relembrar um pouco a parte de diagrama de fase, né? Que, como a gente viu, em um projeto de fundição normalmente a gente pode utilizar metais puros ou, na maioria dos casos, ligas que são compostas por dois ou mais elementos, né? Então é interessante a gente ter o conhecimento do que ocorre com a mistura desses elementos com temperatura, em função do tempo. E uma das formas da gente ter um certo controle do que vai acontecer com a nossa liga em função da temperatura, tanto de aquecimento ou de solidificação depois, né, é através do diagrama de fases. Então, o primeiro conceito que eu quero relembrar com vocês é o conceito de solubilidade. Então, a solubilidade é a quantidade máxima de uma substância, que a gente vai chamar aqui de soluto, que a gente pode dissolver em um líquido ou até mesmo em um sólido. E nesse caso, esse líquido ou sólido a gente vai chamar ele de solvente. A solubilidade, a unidade dela, ela pode ser expressa então em mols por litro, gramas por litro ou percentual de soluto por solvente. Então o material ele pode ser resultado da combinação de diferentes componentes microestruturais. A gente pode ter, por exemplo, ali formação de soluções sólidas, onde a gente vai ter uma fase cristalina homogênea, que vai conter então dois ou mais componentes químicos. Aí a gente ali, embora ali esteja escrito, não vamos entrar no mérito se isso vai ser uma solução sólida substitucional ou intersticial, isso aí normalmente vocês já viram lá na disciplina de ciências materiais. A gente pode também ter misturas heterogêneas. Quanto à solubilidade da solução, a gente pode classificar ela em miscibilidade total, imiscibilidade total ou miscibilidade parcial. Na miscibilidade total, né, a gente vai misturar dois ou mais elementos e a gente vai ter uma solução homogênea ali. Esses elementos vão se misturar de uma forma adequada e a gente tem uma solução homogênea. Um exemplo, a água e o álcool. A gente mistura ali e se a gente fosse ver ali numa escala molecular, a gente teria ali moléculas de água coexistindo então com moléculas de álcool, umas vizinhas às outras ali, e nós teremos então uma solução líquida. Outro exemplo é a liga de cobre e níquel, é outra liga que tem miscibilidade total também, não importa quanto que eu adicione de água ou de água, perdão. Não importa quanto eu adicione de cobre ou de níquel nessa mistura, eles vão se misturar. E eles vão dar origem então a uma liga chamada Monel, que é uma liga ali de níquel e cobre, que é extremamente resistente à corrosão, principalmente na água salgada. E é muito utilizado então na indústria naval e petrolífera. A diferença aqui, né, na água e no álcool nós temos uma solução líquida miscível e aqui a gente tem uma solução sólida miscível. Então aqui o principal característica é que um componente vai dissolver o outro em quantidade ilimitada. Imiscibilidade total. Aí o exemplo mais comum que nos vem à cabeça é a água e o óleo. Não importa o quanto de óleo a gente coloque ou o quanto de água a gente coloque, um nunca vai se misturar com o outro. Nem mesmo com agitação ou temperatura a gente obtém uma única fase. Aí um exemplo mais, embora seja bem óbvio, mas um produto bem interessante, há um tempo atrás, a Natura ela fez esse produto aqui, que é se eu não me engano, ele é um óleo hidratante, que eles misturaram 3 elementos diferentes ali e fizeram um chamado óleo trifásico. Então, a gente tem o mesmo frasco ali, 3 elementos diferentes, porém, um não se mistura ao outro. Outro exemplo é o chumbo e o cobre. Abaixo da temperatura ali de 326 graus Celsius, eles são totalmente immiscíveis, então eles não se misturam um ao outro.
Acima desses 326, aí a gente já tem uma miscibilidade parcial. Então não se obtém uma mistura monofásica. Como a gente viu lá, a gente tinha uma mistura lá líquida ou uma mistura sólida. Aqui a gente não vai ter essa mistura, a gente vai ter os dois elementos separados. Miscibilidade parcial. Um exemplo, água e açúcar, ou água e o sal. Um componente vai dissolver o outro, porém em quantidade limitada. Um exemplo clássico é quando a gente vai fazer um suco. O melhor exemplo seria o café. Quando a gente faz o café lá e vai adicionar açúcar nesse café, né? A gente adiciona uma colherinha, mexe, ele se dissolve. Adiciona a segunda colherinha, mexe, ele se dissolve. A terceira, ele se dissolve. Chega na quarta colher, a gente começa a perceber que ele não tem a mesma capacidade de dissolução. Ele começa a ficar aquele açúcar no fundo do café. Então isso significa que aquela solução ela chegou na capacidade máxima de dissolução, né? E tudo que a gente adicionar a partir daí ela vai precipitar para o fundo da solução e não vai se dissolver. Outro exemplo é o exemplo chumbo-estanho ali. A gente vê ali que conforme a gente vai adicionando a quantidade de chumbo no estanho ou vice-versa, a gente tem diversas regiões no nosso diagrama de fases, algumas regiões com os dois sólidos sendo miscíveis um no outro, formando uma fase alfa mais uma fase beta, ou somente formando uma fase beta ou alfa. Temos também regiões onde a gente vai ter uma fase alfa mais líquido ou beta mais líquido, e aí a região, conforme a gente vai aumentando a temperatura, onde a gente tem um líquido composto pelos dois elementos. Então, essa quantidade delimitada a gente consegue mexer um pouco nessa quantidade, porque conforme a gente for aquecendo essa nossa liga, essa nossa solução, a gente consegue ir colocando um percentual maior daquele elemento, até chegar, óbvio, a um limite. Mas então como é que a gente consegue definir a solubilidade de um elemento em outro? Tem uma regrinha que se chama regra de Hume-Hottery, e ela apresenta algumas condições bem específicas, condições necessárias, porém não suficientes para que dois metais apresentem solubilidade total. Primeira questão do tamanho. A diferença entre os raios atômicos dos elementos não pode, ela tem que ser menor do que 15%. Se for maior do que 15%, eles já não possuem miscibilidade. A estrutura cristalina deve ser a mesma. A eletronegatividade deve ser semelhante. A gente não pode pegar um elemento lá de um extremo da tabela e tentar misturar com o outro do outro extremo da tabela. Eles vão ter eletronegatividades totalmente diferentes e não vão ser miscíveis. E as valências, então, devem ser iguais também. Aqui a gente tem alguns exemplos da análise de solubilidade da prata e do ouro. Então a gente tem ali o raio da prata 0,145 nanômetros, enquanto que o do ouro 0,144. Ok, a diferença é menor do que 15%. A estrutura cristalina dos dois é a estrutura CFC, cúbica de face centrada. Eletronegatividade da prata é 1,9 electrovolts, enquanto que do ouro é de 2,4 electrovolts. E a valência dos dois é mais 1. Então, nesse caso, eles satisfazem todas as condições e tem miscibilidade total. Então, a gente pode adicionar qualquer um no outro, a quantidade que quiser, que ele vai ser miscível. Segundo caso, a gente tem alumínio e silício. Raio do alumínio 0,143 nanômetros, do silício 0,118. A estrutura cristalina do alumínio, cúbica de face centrada, enquanto que a do silício, cúbica do tipo de diamante. Eletronegatividade do alumínio 1,5 electrovolts, do silício 1,8. E as valências, uma do alumínio vai ser mais 3 e a do silício mais 4.
Então, nesse caso, eles não são totalmente miscíveis, eles têm miscibilidade limitada. Agora nós temos ali a prata e o cobre. Então, os raios, um raio da prata 0,145 nanômetros contra o cobre, que é 0,128, estrutura cristalina dos dois é CFC, eletronegatividade são iguais e as valências são iguais. Então eles vão satisfazer as condições, mas não são totalmente miscíveis também. Tem uma solubilidade sólida limitada. Então, relembrando também algumas palavras que vão ser importantes no nosso estudo agora, os componentes. O que é um componente? Podem ser metais puros ou compostos que compõem uma liga. Então, no exemplo do latão, quais são os componentes do latão? Cobre e zinco. Um sistema é uma série de possíveis ligas com os mesmos componentes. Exemplo, sistema ferro-carbono. A gente tem uma infinidade de ligas que a gente consegue fazer com ferro-carbono. Uma solução sólida. O que é uma solução sólida? É uma fase cristalina homogênea que contém dois ou mais componentes químicos. São possíveis soluções sólidas tanto substitucionais quanto intersticiais. Isso significa que átomos dissolutos vão ser adicionados ao solvente sem que a estrutura cristalina desse último se altere. Então a gente tem soluções sólidas que são usualmente designadas pelas letras gregas. Então a gente vai ter alfa, beta, gama, delta. Então normalmente quando a gente vê um diagrama de fases, a gente vê fase alfa, fase beta ou fase gama. Então normalmente essas soluções vão receber o nome de alguma letra grega. Uma fase. O que é uma fase? É uma porção homogênea de um sistema com características químicas e físicas uniformes. Então a gente pode ter sistemas homogêneos, no caso de metais puros ou soluções sólidas, que possuem uma única fase. Ou então a gente pode ter mais de uma única fase presente, e aí a gente vai ter um sistema heterogêneo ou uma mistura. Então quando a gente tem um sistema homogêneo, a gente tem uma única fase, aquela fase possui essas propriedades e elas vão se manter ao longo de todo o material. Já em um sistema heterogêneo, cada fase terá suas propriedades individuais. Então a gente vai ver mais adiante, uma fase alfa lá no ferro vai ter uma propriedade diferente da fase gama, e por aí vai. Também entre uma fase e outra a gente vai ter o que a gente chama de fronteira entre as fases, e essa fronteira vai gerar então uma mudança abrupta nas características. Mas o que é esse diagrama de fases então? Então o diagrama de fases é uma representação gráfica das relações entre as restrições de ambiente. Então normalmente a gente envolve a quantidade de elementos em função da temperatura ou então em função da pressão. E também as regiões onde ocorre a estabilidade, que a gente chama de estabilidade das fases, que normalmente são alguma condição de equilíbrio. O objetivo da gente estudar esse diagrama de fases é para a gente ter um controle das propriedades, a gente saber o que pode esperar da microestrutura de determinado material. E, em função disso, controlar as propriedades que a gente quer que aquele material tenha. A gente pode então predizer as propriedades mecânicas em função da temperatura e da composição, o que é muito importante nos projetos de fundição. Permite visualizar a solidificação e fusão, também a gente falou ao longo dos processos de fundição e do projeto muito em cima da solidificação e sobre a fusão. Ela prevê as transformações de fases, então dependendo da temperatura eu posso ter uma mudança de fase, ou como a gente comentou lá, principalmente para o ferro fundido, onde em determinado momento ao trocar de fase ele não tinha uma contração do metal líquido e sim uma expansão. Então através do diagrama de fases a gente consegue verificar isso também, a gente consegue prever isso aí.
Porém tem limitação, né? Ele gera informações eminentemente termodinâmicas e não apresenta qualquer consideração sobre a cinética das reações. Ele não mostra a velocidade com que essas reações ocorrem. Então a gente pode ter ali um diagrama de fases único. Diagrama de fases pressão-temperatura para a água. A gente tem 3 fases diferentes em 3 regiões diferentes. Então, sobre as linhas ali da fronteira, 2 fases existem em equilíbrio. Ali no nosso ponto T a gente tem um ponto tríplice, onde as 3 fases vão coexistir em equilíbrio. Observação, então, esse diagrama de fases mais comum. E ele só vai considerar ali, no caso, a temperatura e a pressão. Ele não considera a quantidade de elementos que a gente tem ali. Então a gente tem ali até uma determinada temperatura fase sólida, né, o gelo, até 0 graus. Em 0 graus a gente tem uma fase líquida, isso para uma atmosfera de pressão. E ali um pouco acima de 0 graus ali a gente pode ter também a fase gasosa, que é quando a água vira vapor, então. Aqui outro exemplo, a solubilidade do sal na água em função da temperatura. Então, é o mesmo exemplo lá do açúcar, né? Então a gente tem ali aqui a adição de sal, né? Então quanto mais à direita eu for indo, mais sal eu estou adicionando. Então eu tenho 0, 20, 40, 60, 80, 100. E aí a água ao contrário, onde eu tenho 100% de sal, eu tenho 0% de água. E aí ele vai se desenvolver no sentido contrário. Quando eu chegar aqui mais para a esquerda, eu vou ter 100% de água. Então, quando eu tenho 100% de água, eu só tenho uma solução líquida à base de água, e quando eu tenho 100% de sal, eu só tenho uma solução sólida à base de sal. Mas conforme então eu vou adicionando sal aqui na nossa água, até cerca ali de quase 30% eu tenho uma solução líquida, que a gente chama normalmente de salmoura. E aí a gente chega nessa linha, onde a gente diz que a gente atingiu o limite de solubilidade do sal na água à temperatura ambiente. Então, a partir daqui, eu vou ter o sal líquido mais, sal líquido, a água de forma líquida mais o sal sólido. Então, esse limite de solubilidade, o que ele é esse limite? Ele é a concentração máxima de átomos de soluto que a gente pode dissolver no solvente a uma determinada temperatura, para que a gente forme uma solução sólida, líquida ou gasosa. Então, para essa solução aqui, em vez do sal, a gente está usando agora o açúcar, para uma solução líquida que a gente vai chamar de xarope. Então, quando o limite de solubilidade ele é ultrapassado, a gente forma aquela segunda fase ali com uma composição distinta da solução líquida, que aí ela já ultrapassou o limite dela de saturação, e aí a gente vai ter, além do xarope que foi formado, a gente vai ter a presença do açúcar sólido. Então, no mesmo caso aqui, o açúcar crescendo conforme a gente vai para a direita, eu vou adicionando 20% de açúcar na água, eu tenho ali um xarope, tenho uma água doce ali, né? Estou crescendo esse percentual de açúcar, 40% a mesma coisa, chega ali em 61, 62, a gente começa a atingir o limite de solubilidade. Ok. Então, para essa temperatura, próxima da temperatura ali de até 5 graus, 10 graus, eu não posso mais adicionar açúcar nenhum sem que ele fique na forma sólida. Ele não vai se misturar ao xarope. Porém, se eu começar a elevar a temperatura, vamos pegar aqui 60 graus, o meu limite já é muito maior. Eu posso adicionar quase cerca de 70% de açúcar, que ele vai se tornar xarope.
acima disso ele vai continuar como açúcar sólido. Então é o que a gente está vendo aqui, solução sólida de zinco e cobre. Então a gente vai adicionando ali cobre ou zinco à nossa solução e ele vai preenchendo os espaços permitidos até que ele chega num limite de ele já preencheu tudo, eu não consigo mais adicionar cobre ou zinco porque ele não vai ter mais espaço onde se colocar. Aí tudo que eu adicionar acima disso vai continuar, vai se manter como cobre ou zinco. Então, como é que a gente interpreta um diagrama de fases? Então, primeiro a gente vê as fases presentes. Segundo, a composição das fases, então em termos das concentrações dos componentes. E terceiro, a gente vai ver a proporção das fases. Quais são as quantidades relativas como fração ou percentual de cada uma dessas fases. Então aqui, a interpretação desse diagrama de água e açúcar. Quantas fases estão presentes em cada um dos sistemas A, B e C? Então vamos lá. A primeira parte corresponde ao A ali. A gente tem quantas fases? Somente uma fase, né? Uma fase líquida. Ponto B. A gente tem ali uma fase líquida mais açúcar sólido. E no ponto C também a gente tem uma fase líquida mais açúcar sólido. Qual a composição de cada uma dessas fases? Que é a segunda pergunta que a gente vai fazer. Então a gente vai traçar uma linha do nosso ponto, vai verificar a composição daquele ponto. Mesmo caso no B e no C. Essas linhas a gente vai dar o nome delas de linhas de amarração. E terceiro, qual é a proporção de cada fase nos sistemas acima. Por exemplo, temos lá no A, fase líquida, qual é a proporção dessa fase? 100%, né? A gente não tem nenhuma outra fase. Então ali a gente vai ter 100% de fase líquida. No ponto B já vai ser diferente, a gente vai ter uma fase líquida e uma fase sólida. O percentual a proporção dessas fases ela vai variar então conforme eu deslocar o meu ponto para um lado ou para o outro. Então aí a gente precisa de uma regrinha ali, que é a chamada regra da alavanca, para descobrir qual é a proporção em cada fase dos sistemas que a gente viu ali. Então tem alguns procedimentos para que a gente consiga efetuar essa determinação de fases presentes, composição de fases e a proporção. Primeiro, as fases presentes é mais fácil da gente identificar, né? A gente identifica um ponto a uma determinada temperatura e identifica ali quantas fases estão existindo ali naquela região, naquele ponto. Segundo, composição das fases. A gente deve identificar o ponto, temperatura e composição. Se tiver apenas uma fase, ou seja, uma região monofásica, a composição da fase é a composição do ponto. Então lá eu tenho um ponto de 19% de açúcar. Vamos pegar aqui a imagem melhor. 20%, 19% de açúcar. Qual é a composição da fase líquida ali? A composição é a mesma composição do ponto. 20% de açúcar, 80% de água. Se a gente tiver mais de uma fase presente, a gente tem que traçar as nossas linhas de amarração, as linhas horizontais em uma determinada temperatura. Aqui no nosso caso, colocamos o ponto ali, temos uma região que a gente identificou que é bifásica. Temos a fase alfa mais a fase líquida. Então a gente traça uma linha de amarração sobre o ponto temperatura e composição. Então essa linha ela vai ser traçada do nosso ponto global, ou nosso ponto indicado, até onde eu só tenho uma fase, só tenho a fase alfa, e a outra parte da linha vai ser traçada
até o momento onde eu só tenho a fase líquida. Então a gente determina as intersecções da linha de amarração com as fronteiras entre ambas as fases, é o que a gente fez aqui. Chegou aqui, a gente desenha linhas verticais para ver os pontos, quais são os valores de composição, onde estão esses pontos. Então a gente vai ter ali a composição da fase líquida e a composição da fase sólida. Então nesse ponto aqui, daqui para diante, para a direita, eu só tenho fase sólida, eu só vou ter a fase alfa. E desse ponto na esquerda mais para a esquerda, eu só vou ter a fase líquida. Então vai ser nesses pontos aqui que a gente vai descobrir a composição da fase sólida e a composição da fase líquida. Então, proporção das fases, a gente tem que identificar o ponto de temperatura e composição. Se for uma região monofásica, a gente vai dizer que a liga é composta 100% por aquela fase, como a gente viu ali no exemplo da letra A do diagrama água-açúcar. E se for uma região bifásica, a gente tem que traçar então as linhas de amarração que vão ser utilizadas como conjunto, em conjunto com a regra da alavanca. Então aqui, nesse ponto aqui, a gente já viu, tem uma região bifásica alfa mais líquido. Então a gente traça as linhas de amarração, a gente já tinha traçado, né? Identifica as fronteiras dessas fases, determina a composição global ou original. Então traçamos aqui a nossa linha para baixo, onde a gente tem a composição global ali. Cerca de 36, 37% de níquel. Desenha-se as linhas verticais dos pontos de intersecção até o eixo horizontal. Então tá ali, desenhamos as linhas de novo. Medimos então as distâncias entre a composição global da liga até as fronteiras com as duas fases. Então a gente tem que medir essas distâncias do ponto global até onde eu só tenho a fase alfa e do ponto global até onde eu tenho somente a fase líquida sobre o total então das duas linhas aqui. E aí a gente calcula então a fração de uma fase da seguinte forma. Então, se a gente quiser calcular a fração da fase líquida ali, a gente vai se deslocar do nosso ponto global aqui até o ponto onde eu não tenho mais fase líquida. Então, até esse ponto aqui da direita tem fase líquida. Daqui para diante não tem mais. Então, eu vou fazer essa linha ali. Então, vai ser a composição nesse ponto aqui do alfa menos a composição global sobre o total, então, que é a composição do ponto alfa até esse ponto aqui, onde eu só tenho líquido também. Daí eu tiro a composição, a fração, melhor dizendo, da fase líquida. A fração da outra fase, se a gente quiser fazer de um modo mais simples, é só diminuir de 100%, né? Diminuir 100% do que a gente encontrou para uma, a gente encontra o valor da outra, ou faz o contrário. Eu venho até aqui, até esse ponto aqui eu tenho fase alfa, daqui para diante eu só tenho líquido. Então, eu faço a diferença entre esses dois pontos. Então, composição global menos a composição do líquido sobre o total da linha, então, que vai de alfa até o líquido. E aí depois, como é uma fração, se a gente quiser percentual, é só multiplicar por 100. Então aqui um exemplo, temos ali um ponto B, fases presentes, a gente tem xarope, que é uma fase líquida, mais o açúcar sólido, uma fase sólida. Depois, traçamos as linhas de amarração. Aí temos a composição do xarope e a composição do açúcar sólido. Composição do xarope, a gente vem até o momento aqui onde a gente tem só xarope e traça a linha aqui para baixo, né, em torno ali de 70% de açúcar. Composição do açúcar sólido. O açúcar sólido a gente só vai ter ele em 100%. Quando a gente tiver 100% de açúcar, ele está na forma sólida. Então a composição
o açúcar sólido vai ser 100% açúcar. E de terceiro, então, a gente faz as proporções ali das fases no xarope. Vamos ver aqui um exemplo. Determinar as fases presentes, a composição e a proporção para o diagrama água-açúcar na temperatura de 15 graus Celsius, com composição inicial de 25% de água e 75% de açúcar. Então, primeira coisa, identificar nosso ponto. Ok, 20 a 15 graus Celsius, mais ou menos ali, e a composição lá de 25% de água e 75% de açúcar. Então eu venho vindo aqui, adicionando açúcar, ok, 70, 75, beleza. 15 graus Celsius, coloquei o meu ponto lá. Fases presentes, a gente tem a fase líquida, mais a fase sólida, que é o açúcar, ok. Composição das fases, traçamos as linhas de amarração ali. Composição do xarope. Então eu venho com a minha linha até o momento da fronteira onde eu encontro o xarope. Baixo a linha ali e vejo que a composição naquele ponto ali é 67% de açúcar e 33% de água. No sólido eu vou caminhando até o momento onde eu encontro meu açúcar na minha fase sólida. Na fase sólida eu tenho 100% de açúcar. Proporção das fases, ou regra da alavanca. Então a proporção do açúcar. Eu tenho meu ponto global ali, que é 75, né? Eu vou caminhando até um ponto onde eu tenho o xarope. Então 75 menos 67 sobre o total da minha linha, que vai desde o 100 até o 67. Daí eu tiro que é 24,2% de açúcar sólido no ponto global. Do xarope, então é o contrário, eu vou até o momento onde eu não tenho mais xarope, que é onde eu tenho 100% de açúcar, menos o meu ponto, que é 75, sobre o total da minha linha. Então a composição de xarope nesse ponto aqui é de 75,8%. Se a gente quisesse, a gente descobria o primeiro, subtraía de 100 e encontrava o segundo. Então, diagramas de fases binários são aqueles de solução sólida limitada. Vão ser esses que têm dois componentes. Aí a gente vai ter os sistemas isomórficos binários, que vão ter completa solubilidade de dois componentes nos estados sólido e líquido. Um dos exemplos é o sistema cobre-níquel. E todo diagrama de fases de solução sólida ilimitada ele vai possuir duas linhas bem características, que vai ser a linha líquidos e a linha sólidos. A líquidos vai determinar o ponto geométrico onde as temperaturas, onde acima daquela temperatura ali tudo vai se tornar somente líquido, e a linha sólidos vai determinar o lugar geométrico das temperaturas abaixo das quais a gente tem somente sólido. Então aqui, a minha linha líquidos, acima desses pontos aqui, com temperaturas acima dessa região, a gente vai ter somente líquido, e o contrário, quando a gente chegar aqui, nessa linha abaixo dessa linha aqui, todas as temperaturas aqui, a gente vai ter somente as fases sólidas. Então aqui as fases, a gente tem a fase líquida e a fase sólida, aqui no meio a gente vai ter as duas ao mesmo tempo, componentes A e B, e linhas líquidos e sólidos. Daí a gente tira também outras informações. Nessa ponta de cá a gente vai ter o ponto de fusão do componente A, enquanto que aqui em cima, à direita, a gente vai ter o ponto de fusão do componente B. Então ali elas se interceptam em dois pontos, que vão ser os pontos de fusão dos componentes. Aqui, outro exemplo. Determinar as fases presentes, a proporção e a composição para o diagrama cobre-níquel na temperatura de 1250 graus.
com composição inicial de 40% de níquel e 60% de cobre. Então 60% de cobre, eu venho adicionando cobre aqui, 60%, 1250. Então vai ser mais ou menos aqui. Ok, então níquel 40%, cobre 60%. Traçamos, colocamos o nosso ponto ali. Fases presentes. Nesse ponto aqui a gente tem a fase alfa mais a fase líquida. Ok. Composição das fases. Beleza, aí começa a ficar interessante. A gente traça a nossa linha ali de amarração. Aqui eu só tenho a fase alfa, chego nesse ponto aqui e baixo uma linha. E vou encontrar que a fase alfa tem 43% de níquel e a fase e 57% de cobre. Está aqui. Líquido, eu vou até o ponto onde eu tenho somente fase líquida, que está aqui na esquerda. Baixo, venho até aqui e encontro que tem 33% de níquel. E o cobre, vem no sentido contrário, vai ter aqui 67% de cobre. Ok. Proporção das fases. Então vamos lá, baixamos as nossas linhas de amarração aqui e fizemos a regra da alavanca. Então, proporção da fase, o meu ponto está aqui em 40% de níquel. A fase líquida, ela vai existir então em toda essa composição até chegar nesse ponto aqui, em 43% de níquel, eu deixo de ter líquido. Então eu vou fazer 43 menos 40 sobre o total da minha linha, que vai de 43 até 33. Então, calculando aqui, a gente tem 30% de fase líquida neste ponto. Fase sólida alfa, é o contrário, tenho o meu ponto ali e vou caminhar até o ponto onde eu não tenho mais fase sólida, que é em 33% de níquel. Sobre o total da linha, 70%. Então, naquele ponto eu tenho 30% de fase líquida e 70% de fase sólida. Então aqui bem interessante para a gente ver como se fosse no projeto de fundição, o resfriamento em condições de equilíbrio. Então as condições, resfriamento muito lento para completar todo o processo de difusão e equilíbrio entre as fases é mantido. Então na temperatura inicial lá de 1300 graus, a gente só tem líquido, né? Composição ali é 35% de níquel e 65% de cobre. Então lembrando que se a gente só tem uma única fase, a composição dessa fase vai ser a composição exata do ponto. Então ali 35% de níquel, 65% de cobre, liga totalmente líquida. Em 1260 graus, que vai ser esse ponto aqui, começa a ocorrer o primeiro sólido alfa, uma composição de 46% de níquel e 54% de cobre. A fase líquida se mantém com os 35% de níquel e 65% de cobre. É como se a gente pegasse aqui e traçasse a nossa linha de amarração para achar esses percentuais aqui. Então tá ali. O que acontece com a microestrutura? Primeiro os sólidos começam a aparecer. Então, com o resfriamento, tanto a composição quanto a quantidade de cada fase vai mudar. A fração de alfa vai aumentar progressivamente conforme a gente vai resfriando. E o percentual de líquido, ao contrário, vai diminuir conforme a gente vai resfriando. No entanto, ali como está escrito,
o percentual global da liga ele não vai mudar. Uma vez que a gente definiu aquele ponto ali, esse ponto não se altera, somente os percentuais de líquido e sólido e o percentual e a composição desse líquido e desse sólido. Então ali 1250, terceira condição, a gente começou a resfriar ainda mais, esse sólido alfa ele continua crescendo, então a gente vai ter a composição do líquido ali de 32% de níquel e 68% de cobre, e a composição do alfa vai ser 43% de níquel e 57% de cobre. No D ali, temos uma temperatura agora de 1220 graus Celsius. E temos o processo de resfriamento virtualmente concluído. Então, naquele ponto ali, a gente vai ter uma composição de fase líquida de 24% de níquel e 76% de cobre. E a composição da fase alfa de 35% de níquel e 65% de cobre. Que aí na realidade é a composição global, né? Onde a gente vai ter quase 100% ali da fase alfa. E abaixo disso, no ponto E, aí a gente só tem fase alfa, a gente vai ter um policristal com a fase alfa, com a composição global ali, que era os 35% de níquel e 65% de cobre. Tudo que a gente resfriar abaixo disso não vai alterar a microestrutura. Outro exemplo, determinar a temperatura líquidos e sólidos e o intervalo de solidificação de uma liga de 40% de níquel. Então, beleza, 40% de níquel está ali. Fizemos o encontro então entre as linhas, né? A linha líquidos ali vai estar em torno de cerca de 1280 graus Celsius, enquanto que a linha sólidos, bem abaixo ali, vai estar em torno de 1240 graus Celsius. Se a gente fosse aqui desenhar a microestrutura, então, para essa liga de níquel-cobre com 40% de níquel, nessa primeira microestrutura aqui, a gente tem só líquido, né? Nesse primeiro ponto, a gente começa a ter os primeiros sólidos. Ali abaixo, esses sólidos começam a crescer e tomar mais espaço. Quase na linha sólidos ali, então, a gente tem pouquíssimo líquido. E até o momento que a gente passa dessa linha, então, a gente tem toda a fase sólida. Agora temos resfriamento em condições de não equilíbrio. Que condições são essas? Resfriamento rápido, que não vai permitir que um equilíbrio contínuo seja formado entre as fases. A taxa de difusão no líquido então vai ser mais rápida, de modo a manter o equilíbrio nessa fase. Então, a temperatura inicial ali de 1300 graus Celsius, uma composição de 35% de níquel, 65% de cobre. A gente tem ali a liga totalmente líquida, né? Igual ao exemplo anterior. 1260 graus, a gente viu que os primeiros sólidos começam a se formar, com 46% de níquel e 54% de cobre. E a fase líquida se mantém com 35% de níquel e 65% de cobre. Em 1240 graus, a composição do nosso líquido já é 29% de níquel e 75% de cobre, e a composição da fase alfa, 40% de níquel e 60% de cobre. No entanto, como a difusão ali do alfa ela é mais lenta, a fase formada no B' ali, no nosso ponto B, o primeiro ponto em cima da linha líquidos,
não mudou de forma apreciável, ou seja, não existe uma região central que possui composição então de 46% de níquel. Então no nosso centro ali da fase alfa, ela continua com a mesma composição, vai continuar com 46% de níquel. Então a composição média dos grãos nessa temperatura será uma média de 42% de níquel e 58% de cobre. Com a base na regra da alavanca, a gente pode também verificar uma maior proporção da fase líquida naquele ponto, né? Se comparado à situação de equilíbrio com o deslocamento da linha sólidos mais para a direita. Temperatura agora é de 1220, ponto de linha. O processo de resfriamento ainda não está concluído. A composição de alfa vai ser 35% de níquel e na média 38% de níquel. Então vamos ali para a nossa estrutura. No nosso ponto mais central ali a gente vai ter 46% de níquel. Na região vizinha esse percentual já é 40%. E na parte mais externa a gente já tem 35%. Não percebam que esse percentual ele vai variando. Na média 38%. Em 1205, nosso ponto E está aqui, mesma coisa. O centro vai continuar com 46, a região vizinha 40, depois 35, depois 31. E no F aqui temos a microestrutura do material totalmente solidificado, também com esse gradiente de composições. Então esse grau de deslocamento da linha sólidos fora do equilíbrio vai depender também do grau de resfriamento. Quanto mais rápido a gente resfriar, a gente vai ter um maior grau de deslocamento e um maior gradiente de composições. Essa formação desse gradiente a gente vai chamar depois de segregação. Então vai ter uma região segregada onde eu tenho uma maior composição do que na outra. Então ali o mesmo exemplo, as estruturas esperadas então. A gente começa com líquidos, primeiro sólidos, depois no segundo momento a gente tem o sólido já se formando, mas porém tem duas regiões diferentes, né? Uma com composição maior que a outra. Isso vai progredindo conforme a solidificação aumenta. Esses percentuais também vão variando, até a gente chegar no 100% sólido lá, mas porém com uma região no núcleo lá mais segregada. Sistemas eutéticos binários. Então, nesses sistemas eutéticos binários, a gente tem sem solução sólida ou com solução sólida limitada. Então, aqui a gente vai ter o nosso ponto eutético, que é este pontinho aqui, onde eu venho de um líquido e eu formo dois sólidos. E esse ponto vai ser muito importante. Nesse ponto a gente vai determinar a temperatura eutética e a composição eutética. Então vamos lá, componentes que formam o sistema, a gente tem o componente A e B. O líquido vai ser uma mistura de A e B. Embaixo a gente vai ter o A e B formando uma solução sólida, então abaixo daquela temperatura ali a gente tem A e B formando uma solução sólida. E acima uma solução líquida. Diagrama caracterizado pela presença de uma reação eutética. A reação é justamente essa. A gente vem do líquido, conforme resfria, vai formar duas fases sólidas diferentes. Ou se a gente tiver com essas duas fases sólidas, no momento que a gente aquecer, a gente vai ter a formação do líquido. Então, muito importante. Se não lembram, coloquem na cabeça aí. Ponto eutético, eu tenho uma fase líquida se transformando em duas sólidas diferentes, se eu estiver resfriando, ou se eu estiver aquecendo, duas fases sólidas se transformando em uma fase líquida. Então ali a gente tira a temperatura eutética também
e a composição eutética. Temos ali também a linha líquidos e a linha sólidos no mesmo ponto. Exemplo, no caso do diagrama alumínio-silício. Então aqui, o que esperar da microestrutura? A gente tem ali a microestrutura nesse ponto, toda ela líquida. Neste ponto aqui, cristais de A numa matriz líquida. E nesse outro ponto, cristais de B também numa matriz líquida. E aqui embaixo, então, a microestrutura eutética fina, alternando então linhas de A e linhas de B. Então aqui, determinar as fases presentes, composição e proporção para o diagrama abaixo no ponto C. Está ali o nosso ponto C. Fases presentes, líquido mais B. Composição das fases. A fase líquida ela deixa de existir aqui. E essa fase sólida deixa de existir aqui. Então, líquido eu venho até aqui, baixo a minha linha, 40% de B e 60% de A. E no B, eu venho até o ponto da direita, aqui eu tenho 100% de B. Agora a proporção entre as fases. Então vamos lá. Então da fase líquida, venho até o ponto onde eu não tenho mais líquido, 100%, menos o ponto que eu quero, que é o 75, sobre o total, que vai de 100 até 40. 41,67% de proporção de líquido. A proporção do sólido B, 58,33. Eu me encaminho até o ponto onde eu não tenho mais B. Então, 75 menos 40 sobre 100 menos 40. Então, diagrama de fase eutético binário de solução sólida limitada. Aqui a gente tinha uma solução sem solução sólida, né? E aqui a gente vai ter uma solução sólida limitada. Então lá temos componentes A e B também. Fases, a gente tem a fase líquida, a fase alfa, que é rica em A, com o soluto, como B como soluto, né? Solução sólida então de B em A. E a fase beta aqui, que é rica em B, com A, com o soluto. Solução sólida então de A em B. Temos as duas linhas ali, linhas sólidos ou solvos, perdão, temos a linha solvos, que é a linha que vai indicar agora um limite de solubilidade. Então, a partir desse ponto aqui, eu não consigo colocar mais A, que ele não vai se dissolver. No mesmo caso aqui, o contrário, eu não consigo colocar mais B, que ele não vai dissolver. E temos também a linha líquidos e a linha sólidos. Então aqui desenhando a nossa composição, lá em cima a gente só tem líquido. Nesse ponto aqui a gente tem cristais da fase beta no líquido. Nesse ponto aqui cristais da fase alfa no líquido. Neste ponto a gente só tem alfa sólido. Neste outro aqui a gente só vai ter beta sólido. E aqui no meio a gente vai ter alfa mais beta. Então vamos ver aqui um exemplo na prática. Determinar as fases presentes, a composição e a proporção para uma liga de 90% chumbo, 10% estanho, nas temperaturas de 350, 300, 200 e 100 graus. Ok, ponto A, 350 graus, 90% chumbo, 10% estanho. Então está aqui o nosso ponto. Fases presentes no nosso ponto, a gente só tem uma, né? A fase líquida.
Composição dessa fase, como só tem uma fase, é a própria composição do ponto. 90% chumbo, 10% estanho. Proporção da fase, temos 100% de líquido. Ok. Baixamos a temperatura ali para os 300 agora. Já tem coisa diferente ali. Quais são as fases que a gente vai ter ali dentro? Alfa mais líquido. Tá lá. Alfa mais líquido. A composição de cada uma dessas fases, a gente tem que traçar as linhas de amarração. Eu venho até o ponto onde eu só tenho líquido, baixo minha linha, vou ter lá a composição de fase lá. 18% estanho, 82% chumbo. Aonde eu tenho só sólido alfa, venho até esse outro ponto aqui, baixo minha linha. 5% estanho, 95% chumbo. Agora a composição de cada uma dessas fases. Perdão, a proporção de cada uma dessas fases. Então, proporção de líquido. Eu tenho meu ponto, vou até o ponto onde eu deixo de ter líquido. Que vem aqui, aqui eu só tenho sólido alfa. Então vai ser ali os meus 10 menos 5 sobre o total da minha linha, que vai de 18 até 5. Então eu tenho 38%, 38,46% de líquido. Agora ao contrário, o alfa. Eu venho até a direita, nesse ponto aqui eu só tenho líquido, então eu não tenho mais alfa. Então esse ponto aqui eu vou baixar minha linha, 18 menos o meu ponto global, que é 10, sobre o total, que é 18 menos 5. Eu tenho uma proporção de fase alfa ali de 61,54%. Baixamos mais ainda a temperatura. Fase presente nesse ponto aqui, só temos a fase alfa. Então, uma fase só, fase alfa. Composição, se só tem uma fase, é a mesma composição global. Então, 10% estanho, 90% chumbo. Proporção da fase, 100% fase alfa. Baixamos ainda mais, 100 graus agora. Então, está ali o nosso ponto, ponto D. Fases presentes ali, eu tenho a fase alfa e a fase beta. Ok. A composição dessas fases, eu tenho que traçar minhas linhas lá. Fase alfa. Resultado de Wikipédia relacionado a isso. Fase alfa, então eu vou até o ponto onde eu deixo de ter fase alfa, vou vindo para a direita até um pontinho quase na saída do nosso gráfico, que é 99,9, onde aí eu vou ter só fase beta. Então até aqui eu tenho fase alfa. Então lá a minha fase alfa vai ser 4% estanho e 96% chumbo. Fase beta. Está aqui, minha fase beta vai ser bem aqui no cantinho, onde eu tenho fase beta. 99,9% de estanho e 0,1% de chumbo. Com proporção das fases. Então eu tracei minhas linhas de amarração. 99,9 menos 10 sobre 99,9 menos 4 para a proporção de alfa. Então eu tenho alfa até chegar nesse ponto onde eu só tenho beta. Então daqui eu vou descobrir o meu percentual, minha proporção de fase alfa. Isso em relação, isso no nosso ponto, né? Então a gente vai ter a fase alfa nesse ponto aqui de 93,74%. Fase beta, eu venho vindo até aqui, aqui eu não tenho mais fase beta, eu só tenho fase alfa. Então vai ser o meu ponto, menos os 4, 10 menos 4, sobre 99,9 menos 4. Ou seja, naquele ponto D ali eu tenho 6,26% de fase beta. Então aqui as microestruturas observadas durante o resfriamento de uma liga com 2% de estanho. Então lá em cima,
A gente vai ter a fase líquida, né? Somente fase líquida no meu ponto A. Meu ponto B começam a surgir os primeiros sólidos alfa. E já no meu ponto C, eu tenho somente sólido alfa formado. Então aqui, para 15% de estanho, lá em cima no meu ponto D somente líquido. No meu ponto E, eu tenho alfa mais líquido. No ponto F, eu só tenho alfa. E no ponto G, eu tenho uma fase alfa e uma fase beta. Então, ali as composições entre o limite de solubilidade à temperatura ambiente e a solubilidade sólida máxima na temperatura do ponto eutético, então. E depois, ali a gente vê também que o limite de solubilidade foi excedido. Ao cruzar a linha Solvos, no resfriamento, a solubilidade sólida da fase alfa é excedida, então a formação de pequenas partículas de beta. Então a gente tem a nossa linha Solvos aqui. No momento que passou dessa linha, a gente satura de fase alfa e começa a formar então pequenas partículas da fase beta. Aqui uma microestrutura observada então durante o resfriamento da liga de 10% estanho e 90% chumbo, né? A gente tem aqui, conforme vai resfriando o líquido, primeiro sólidos alfa formado, aqui a gente só tem sólido alfa, passou a linha Solvos, a gente tem a saturação de alfa e aí o beta começa a aparecer na nossa solução. Microestrutura observada no resfriamento de uma liga eutética chumbo-estanho com 61,9% de estanho. Então está aqui, se a gente lembrar o que a gente falou agora há pouco, esse aqui era o nosso ponto eutético. Então eu venho líquido, chegou nesse ponto aqui, eu já começo a ter a alfa e beta se formando. Então eles vão se formando uma lamela de alfa, uma lamela de beta, e assim vão indo, vão crescendo. Conforme eu vou resfriando, eu vou ter lá uma lamela de alfa, uma de beta, uma de alfa, uma de beta. Ali a gente tem a reação eutética, então se a gente quiser descobrir a temperatura, a gente pega daquele ponto, ali vê que é 183 graus Celsius, e se for perguntado a composição eutética, é a composição daquele ponto, 61,9% de estanho. As fases alfa e beta a gente consegue calcular também os percentuais de estanho e chumbo, né? Então a fase alfa lá vai ter 19,2% de estanho. E aqui a minha fase beta, vem até aqui onde tem o beta, só beta, e vejo que é 97,5% de estanho. Então, microestrutura observada no resfriamento nesse ponto eutético aí. Então, como as fases alfa e beta elas possuem composições diferentes, né, vai ocorrer a difusão de estanho e chumbo. Isso vai dar origem às estruturas eutéticas que são formadas por lamelas. Então, aqui, fase beta, fase alfa, elas têm composições diferentes e vão formar essas lamelas. Se a gente fosse ver essa microestrutura no microscópio óptico, seria isso aqui, uma fase branquinha, outra fase escura, formando essa estrutura lamelar. Então aqui, exemplo 10. Composição e proporção de alfa e beta eutéticos. Então, ali a gente tem a reação de um líquido formando dois sólidos diferentes, composição das fases, composição de alfa, a gente vai pegar nossa linha, vai vir até aqui, 19,2% de estanho. Composição de beta, vamos viajar até onde só tem beta, 97,5% de estanho, 2,5% de chumbo. Proporção, vamos fazer a regra da alavanca então, 97,5
menos o nosso ponto global, 61,9, sobre o total, 97,5 menos 19,2. Isso para descobrir o percentual de alfa eutético, porque a gente tem alfa em toda essa região. Chega nesse ponto aqui, não tenho mais. Então, eu venho até aqui para descobrir a proporção do alfa eutético. Deu lá 45,5. Tiro 100 daí, descubro o percentual de beta eutético, que é 54,5. Ou se eu fizer ele primeiro, eu vou viajar até o ponto onde eu não tenho mais beta, vai ser aqui em 19,2, e vou fazer a minha linha aqui, 61,9 menos 19,2 sobre o total da linha. Então vai dar lá os 54,5. Então aqui as nossas estruturas, né? Líquidos lá em cima, primeiros sólidos de alfa formado, aí esse sólido de alfa vai crescendo, passou ali a linha do ponto eutético, aí eu tenho alfa, alfa primária, alfa eutética e beta. Então, abaixo da isoterma eutética, toda a fase líquida se transforma em uma estrutura eutética. Então, a fase alfa ela vai estar presente dessas duas formas, né? Acompanhe comigo, a gente começou a resfriar. Chegou aqui, a gente tem um alfa primário se formando, só que abaixo da linha eutética aqui, a gente vai ter o nosso alfa eutético. Então vai ter alfa eutético e também uma forma de alfa que a gente fez aqui antes de passar essa linha, que é o alfa primário. Mesma coisa, se a gente, ao invés desse ponto aqui, a gente estiver vindo nesse ponto aqui, a gente vai ter um beta primário mais um beta eutético. Essa é uma microestrutura de uma liga de 40% de estanho, então ali o percentual que nós estávamos falando. A gente tem o nosso alfa primário, o nosso alfa eutético e o nosso beta coexistindo na mesma liga. Então a fase primária está ali, foi aquela fase que começou a se formar antes e teve um tempo maior de formação, né? A fase alfa eutética e a fase beta, ali em branquinho. Outro exemplo, para uma liga de 30% de estanho em chumbo, determinar as fases presentes, a composição e proporção de cada uma nas temperaturas de 320, 250, 190 e 180. E também pergunta a proporção de alfa primário e alfa eutético. Então vamos lá, 320 graus Celsius. Está lá em cima. Primeira pergunta que foi feita ali, fases presentes, somente uma fase líquida. Composição é a própria composição, 30% de estanho, 70% chumbo. Proporção de fase, 100% líquido. 250. Já temos duas fases, fase alfa e fase líquida. Composição, então, vamos traçar as nossas linhas ali. Fase líquida, que está aqui, 40% estanho, 60% chumbo. Fase alfa, está aqui, 12% estanho, 88% chumbo. Proporção, fizemos a regra da alavanca, 64,3% de líquido, 35,7% de alfa. 190 graus, mais abaixo um pouco. As mesmas fases presentes, líquido e alfa, composição das fases. Fase líquida ela vai mudar, né? Então o nosso líquido ele se deslocou para cá. Vamos ter 60% estanho e 40% chumbo. Alfa 19% estanho, 81% chumbo. Proporção de fases, fase líquida
26,8%, fase alfa 73,2%. 180 graus agora. Fases alfa e beta presentes. Composição da fase. Então, a fase alfa, viemos até aqui, baixamos a nossa linha. 17% estanho, 83% chumbo. Fase beta, 98% estanho, 2% chumbo. Proporção de fases. Fase alfa, 84%. Fase beta, 16%. Proporção de alfa primário. Então, o alfa formado antes de cruzar a linha, cruzar a temperatura eutética. Então, o nosso alfa primário, nós temos ali 61,9%, onde deixamos de ter o alfa primário, então, menos o nosso ponto ali, que é 30%, né? Sobre o total da linha, que é de 61,9 até os 19,2, onde eu só tenho alfa primário. Vou ter lá de alfa primário 74,7%. Líquido eutético vai ser os 30 menos os 19,2 sobre o total, 25,3% de líquido eutético. Está ali as duas linhas. Agora, desse líquido, qual o percentual de líquido eutético se transformará em alfa eutético? Então vamos lá. Proporção de alfa eutético, que é aquele alfa formado depois de cruzar a linha de temperatura eutética. Então lá, eu tenho 97, aqui embaixo eu tenho só alfa eutético, né? Então ele vai até 97,5 menos o meu ponto ali, que é 61,9 sobre o total da linha, que vai de 97,5 até 19,2. Então eu vou ter lá 0,454 vezes 100, 45,4% de alfa no ponto eutético. Sabemos que a gente tem 25,3% de líquido eutético, 25,3 vezes 0,454, eu vou ter 11,48 de alfa eutético. Então aqui a gente tem também, nesse ponto, a gente vai definir tudo que vem antes desse ponto eutético como ligas hipoeutéticas, e tudo que vem após a gente vai chamar de ligas hipereutéticas. Então a gente vai ter alfa primário e beta primário, que são as fases formadas antes de ocorrer a reação eutética. E o alfa eutético e beta eutético vão ser as ligas formadas depois, então, do ponto eutético. Essas fases primárias, a gente chama elas também de fases proeutéticas. Então, alfa proeutético e beta proeutético. Efeito da composição e do mecanismo de reforço na tensão de tração das ligas chumbo-estanho. Então a gente consegue alterar as propriedades das ligas em função então desses percentuais das fases. Então a gente controla as propriedades em função da quantidade relativa de microconstituintes primários e eutéticos. Então esse estanho aumentando de 19 para 61,9% a quantidade de microconstituinte eutético muda de 0 para 100%, né? E a quantidade de alfa primário é reduzida também de acordo, de 100% até 0. O aumento de microconstituintes fortemente eutéticos vai aumentar a resistência dessa liga. Então está aqui, a gente vai aumentando a percentual de estanho e vai ocorrendo então um reforço dessa liga.
E aqui por último, para a gente ver as reações que ocorrem no diagrama de fases e entender cada uma delas. Então a reação eutética é um líquido formando dois sólidos. Reação peritética, um sólido mais líquido dando origem a um sólido diferente. Então está aqui, nesse ponto eu tinha alfa mais líquido e eu tenho aqui embaixo só beta sólido. Reação monotética, eu tenho um líquido 1 formando um líquido 2 mais uma fase sólida. Reação eutetóide, eu tenho uma fase sólida se transformando em duas outras fases sólidas. E a reação peritetóide, eu tenho duas fases sólidas diferentes, dando início à formação de uma única fase sólida. Bom, pessoal, na próxima aula a gente vai ver então em mais específico o diagrama ferro-carbono, que é um dos mais importantes, e a gente acaba com essa parte do diagrama de fases então. Obrigado quem prestou atenção até aqui e até a próxima aula.